Oi, turma. Do livro O Evangelho de Maria Madalena, José Lázaro Boberg, no capítulo 16, se não foi pecadora, como ficam agora os escritos mediúnicos sobre ela? Pela lógica, deve-se tomar atitude de humildade e reconhecer o equívoco, quando assim detectado. Reconhecer o erro é processo de aprendizagem, nada de desespero. O caminho é a correção, o que nos leva ao equilíbrio, embora sempre provisório, porque a evolução é infinita. A Igreja Católica, após muitos anos, voltou atrás diante do equívoco do Papa Gregório Magno, o qual, em sua homília, fincou estaca com a pecha de prostituta Maria Madalena. Agora vimos adentrar num terreno espinhoso, onde meus comentários podem ser mal compreendidos por conta da interpretação convencional, ainda bem viva nos meios cristãos. Por uma série de razões, bem eu sei, é difícil mudar o entendimento sobre algo estereotipado na mente de longa data. Concordo com Joseph Goebbels quando afirma que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Afinal, se criou por força de um atavismo religioso só é explicável ao longo dos séculos a ideia de que tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. Então, tudo que está no livro santo sobre Maria Madalena é verdade. Será mesmo? Não quero impor a ninguém o que penso. Meu objetivo é suscitar críticas educativas de tal forma que possamos crescer juntos. Reina ainda em nossos dias uma grande passividade em relação à Bíblia e à figura de Jesus. Poucos leem a Bíblia criticamente. Muitos até dizem que é pecado duvidar das palavras de Deus. Acontece que a Bíblia é a palavra dos homens. Saiba, no entanto, que minhas reflexões sobre Maria Madalena são as mesmas que as faria um historiador bem intencionado. Espelho-me nesse objetivo nas recomendações expendidas pelo espírito Erasto, que mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única falsa mentira, uma única teoria falsa. Com fulcro em tudo o que foi descrito até aqui, farei ressalvas em alguns equívocos que acredito inconscientes, inseridos em mensagens mediúnicas baseadas no que os espíritos tinham em mãos à época sobre Maria Madalena. Há muitas mensagens vazadas nos últimos anos pela mediunidade sobre Maria Madalena, embora de profundo teor moral, mas que não passam pelo crivo da verdade histórica descoberta recentemente. Em outras palavras, não são fatos históricos, mas sim fruto do imaginário humano. Não é meu interesse causar qualquer polêmica, já que, como espírita e médium, conheço na prática os meandros da mediunidade. E para que não parem críticas infundadas sobre o que estou escrevendo, ancoro-me nos ensinamentos do próprio codificador, Allan Kardec, o bom senso encarnado nas palavras do célebre astrônomo Camille Flammarion, trazendo à colação inicialmente o seu alerta aos estudos sobre a postura que ele tomava ao fazer triagem de tudo que lhe chegava às mãos pela comunicação mediúnica. Esse alerta já inseri como mesmo objetivo no livro O Evangelho de Judas e as Comunicações Mediúnicas. Nem tudo que foi transmitido pela mediunidade deve ser aceito como verdade. Dizem algumas pessoas, mas foi transmitido por tal espírito e o médium que recepcionou a comunicação foi fulano de tal. Kardec orienta-nos de que não devemos aceitar nada que não passe pelo crivo da lógica e da razão. Venha de quem vier. Tem que se acompanhar a ciência com lucidez de espírito pesquisador, perquiridor, próprio de sua personalidade confessa. Ele que um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que seu saber era limitado ao grau de seu adiantamento e que sua opinião tinha apenas o valor de uma opinião pessoal.
Esta verdade reconhecida pelo princípio preservou-me do grave escolho de crer na sua infalibilidade e me impediu de formular teorias prematuras sobre o que dizer de um único ou de alguns. Veja então que Kardec não contemporizou, nem deixou por menos. O espírito é detentor do saber que conquistou sem milagre algum. Não é porque se encontra no mundo espiritual que passa milagrosamente a ser detentor de todo o saber, ou ter acesso a todos os arquivos do mundo espiritual. O que se leva da vida é a vida que se leva. Eles só sabem efetivamente o que construíram por méritos próprios. Atende que o que os espíritos transmitiram pela mediunidade sobre Maria Madalena é o que eles tinham de conhecimento da época. Hoje temos textos novos que nem sabíamos que existiam. Em que fonte, ou melhor, em quais fontes os espíritos comunicantes se informaram sobre Maria Madalena? Primeiro, nos 4 evangelhos canônicos. É a fonte oficial construída pela Igreja, tendo... Peraí, gente, deixa eu marcar isso aqui. Em que fonte, ou melhor, em quais fontes os espíritos comunicantes se informam sobre Maria Madalena? Primeiro, nos 4 evangelhos canônicos. É a fonte oficial construída pela Igreja, tendo, como já abordado, apenas nos 13 capítulos de notícias sobre ela. Então, primeiro pela Igreja, pelo Evangelho canônico. Depois, obviamente, vieram as interpretações falsas, lendas sem contar, com a escorregada do Papa Gregório Magno, autoridade máxima da Igreja no século V, com sua famosa homília. A propaganda de que ela foi uma pecadora, no sentido, uma prostituta, graçou celeremente por toda parte, que até hoje se pensa que ela foi mesmo essa meretriz que amou Jesus. Acontece pelos documentos que se tem em mãos, ela não foi. Bem, você poderia perguntar, mas os evangelhos gnósticos não trazem mais informações que os canônicos? Foi o que eu perguntei o livro inteiro. Ai, ai, ai. Sim, mas por contrariar a Igreja, eles foram proibidos. Só que hoje eles não são proibidos, então bora lá, né? Não se sabia praticamente nada sobre eles, e só agora é que eles vieram à tona, com a descoberta da biblioteca de Nag Hammadi, no Egito. A divulgação deles levava os seus adeptos a serem perseguidos e até assassinados. Veja o que aconteceu aos cátaros. Os espíritos comunicantes certamente não tiveram acesso a eles. À época que transmitiram informações pela comunicação mediúnica. Então, eles, como alerta Kardec, só poderiam transmitir pelos médiuns a informação que detinham. Justifica-se assim que o que temos sobre Maria Madalena através da mediunidade era a imagem pecadora, viciada em sexo. Eu vou parar por aqui. Eu não concordo. E agora? Bom, a gente pode colocar nossa opinião, certo? Se depois alguém achar que eu estou entendendo errado, aí vocês digam aí. Mas veja bem, aqui ele fez um resumo da metade do livro, gente. Para ele chegar até aqui nessa conclusão, a gente não precisava ter ido tanto. Foram 15 capítulos, metade do livro, para a gente poder chegar numa conclusão óbvia. Então, quem era Maria Madalena? A princípio, ela foi descrita nos 4 evangelhos canônicos da Igreja Católica, de acordo com o interesse da Igreja.
Quem escreveu os evangelhos? Foram lá o Marcos, Lucas? Não, foram pessoas que fizeram o evangelho de Marcos, foram pessoas que fizeram o evangelho de Lucas. Então, esses eram discípulos, eles se tornaram referência e graças à referência dele, alguém escreveu sobre ele. Então, a Patrícia tem 54 anos. Aí vem uma aluna minha e fala, eu vou escrever sobre a história da minha professora. Então, as pessoas escrevem aquilo que conviveram com a Patrícia, mas é a total verdade? A total verdade a gente nunca vai saber, porque tem que ter vários olhos, várias versões para se chegar na verdade. Então, uma pessoa que me conhece vai lá e escreve sobre mim. Uma pessoa que conheceu esses evangelistas, esses apóstolos, escreveram sobre eles, na Igreja Católica. Vem aí a segunda versão da Maria Madalena, que ela era uma pecadora. Por quê? Porque esse Gregório, esse Papa Gregório Magno, queria derrubar a imagem de Maria Madalena, pelo machismo, pela cultura da época e tal. Então, vamos tirar Maria Madalena dos evangelhos. Depois, lá na frente, foi pedido desculpa pela Igreja Católica por ter deixado Maria Madalena de lado. Mas nesse interim de Igreja Católica coloca ou não coloca Maria Madalena, vem os gnósticos agora com novos documentos dizendo que a situação deles é praticamente igual à da católica. Quem escreveu sobre Maria Madalena foi quem teve contato com ela e não podia falar quem realmente ela era, porque ia dar treta com o pessoal da católica. E como eles iam ser perseguidos, mortos, então eles decidiram simplesmente abafar o caso sobre Maria Madalena. Então o que vai ser confiável sobre Maria Madalena? As cartas mediúnicas. Aí ele pega e diz que as cartas mediúnicas são referentes aos espíritos que estão dentro da católica ou do gnóstico que tiveram conhecimento com ela e que é muito pouco, só do diz que me diz. Eu não concordo. Eu acho que a espiritualidade tem muito conhecimento, a visão dela é muito ampla, independente da época, encarnado, da época, das pessoas que estão na carne. A espiritualidade, quando vem dar uma comunicação e ela é séria, quando ela é superior, não tem quem segure a informação. Não tem aquela coisa assim, não, o padre que está no plano espiritual é que vai dar uma comunicação de acordo com a Bíblia da época dele. Não, eu não concordo. Aí eu já não concordo. Eu creio que a espiritualidade, quando vem dar um tipo de comunicação, é espírito superior, que supera a parte encarnada. Portanto, ele não leva a bandeirinha da católica, ou ele leva a bandeirinha... Eu trabalho com a corrente franciscana. Não é porque eles são franciscanos que eles só têm a mentalidade do franciscano, eles têm uma visão ampla de tudo. E não tem essa, é lógico que a fala deles, o modo de se comportar, o modo de interagir com quem está encarnado é de um franciscano. Mas as ideias deles é muito ampla. Tem coisa que na hora da psicografia eu escrevo assim, eu falo, gente, de onde que saiu isso? E não é num contexto de franciscano, é um contexto de vida, de hoje, daqui e agora, que é a visão que eles têm, que é ampla. Nós não temos, eles têm. Então, não concordei com essa parte aqui, não. Quem acha que eu estou errado ou estou certo, escreve aí.